Oi, o meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu vim apresentar os livros que eu pretendo ler no mês de setembro. Antes de mais nada, se você gosta de literatura, se gosta de leituras coletivas, de unboxings, de tags literárias, considere se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob, no Twitter. E se você gosta de leitura coletiva, considere também se integrar lá ao canal do Telegram. Algumas dessas leituras eu postei primeiro lá, algumas delas já inclusive acontecendo, então quem tá lá no Telegram fica sabendo das novidades mais rápido. Lembrando que eu gosto de montar listas de leitura para me dar foco. Se eu não tiver essas listas definidas, eu acabo protelando e acabo não lendo nada. Então, para mim, isso funciona e não tem que ser regra para todo mundo, tá bom? Mas bora falar dos livros? O primeiro é Uma Dobra no Tempo, da Madeleine L'Engle, publicado pela editora HarperCollins. O primeiro livro de uma série de 5. Recentemente houve uma nova publicação desses livros com umas capas mais alegres, mais coloridas, que faz muito sentido, já que é uma série jovem. Mas eu tinha essa daqui encalhada há algum tempo, um grupo de amigas me chamou para desencalhar essa série e eu corri para pegar o livro mesmo, porque são livros bem curtinhos. Tem uma adaptação de Uma Dobra no Tempo já disponível, ainda não assisti porque queria ler o livro. E finalmente vou poder dar o check, pelo menos estou começando a leitura da série. Agora, um projeto da Duda Menezes, ela se programou para ler nos próximos 2 anos livros de ficção científica. Gostei do projeto, já coloquei alguns deles, então já tem leitura aí até 2023. O primeiro deles é A Parábola do Semeador, publicado pela editora Morro Branco, da autora Octavia Butler. Eu só li Kindred da autora, amei aquele livro, gostei da escrita dela e estava com alguns livros dela encalhados aqui na estante. Aproveitei o projeto da Duda para colocar esse livro na minha TBR. É uma duologia, então no mês de setembro eu vou ler o primeiro livro, no mês de outubro eu já vou ler o segundo livro. Aqui a gente tem uma distopia num futuro em que as condições ambientais estão bastante ruins e é uma premissa que eu gosto bastante. Estou empolgada porque eu gosto da escrita dela, apesar de ter lido apenas um livro, mas todos os livros dela são elogiados e estava mais do que na hora de ler outros livros da Octavia Butler. Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, publicado pela editora Suma. Esse livro acabou de chegar aqui e assim, tô bem curiosa. Eu tenho um e-book da Carol Kiovato, que é Porém Bruxa, há algum tempo no meu Kindle. Mas eu já comentei com vocês, eu gosto mesmo de ler edições físicas e eu acabo protelando a leitura dos e-books. Os livros físicos sempre vão passar na frente. Mas, felizmente, a Suma me enviou o livro, então agora não tenho desculpas para não conhecer a escrita da autora. É uma autora nacional, com uma fantasia que vai se passar aqui no Brasil, que tem um mapa belíssimo. Eu já contei que eu me rendo para histórias que tem mapa. E a gente tem uma personagem que vê uma bruma numa árvore e ela percebe que outras pessoas também veem essa coisa misteriosa. Tem uma capa linda demais. E assim que ele chegou, claro que eu coloquei na TBR. Então a leitura de Árvore Inexplicável tá vindo aí. Fui convidada pela LCAG Comunicação a participar da leitura coletiva de A Magia que Vem de Dentro, publicado pela editora Lura, da autora Stefani. Tô com boas expectativas, é uma fantasia, mais um livro nacional aí para conhecer. Eu ainda não conheci a escrita da autora e já tem muita gente elogiando. A leitura começou essa semana, então em breve eu venho comentar com vocês quais são as minhas impressões de A Magia que Vem de Dentro. Leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas, Mansão Gallant, da Via Schwab, publicado pela Galera Record. Eu já sou fã da autora, então lógico que assim que esse lançamento chegou ao Brasil, eu fiz questão de conhecer. A gente vai fazer a leitura dele na segunda quinzena do mês de setembro, então se você tiver curiosidade e se tiver interesse de participar, vou deixar as informações todas aqui na caixa de descrição. E aqui a gente vai conhecer a Olive, que cresceu sozinha numa escola e ela sempre quis estar junto da família. Ela cresceu lendo o Diário da Mãe, que ela nunca conheceu, até que ela recebe o convite para morar na Mansão Gallant. Ela vai para lá e todo mundo a recebe com espanto. E ela vai ter, entre outras coisas, que resolver os mistérios, entender os mistérios que cercam essa mansão. Então, uma capa que tá muito bonita também, de uma autora que eu sou fã. Um livro diferente, ele tá cheio de ilustrações, tem algumas páginas diferentes aqui também. Então, estamos muito curiosos. Se você tiver curiosidade, quiser fazer a leitura com a gente, as informações aqui embaixo.
Dois Reinos Sombrios, da Kendera Blake, publicado pela editora Altia, que é o terceiro livro de uma série. Eu fiz a leitura de Três Coroas Negras, depois de Um Trono Negro, gostei bastante das histórias, elas ficam um pouco mais sombrias mesmo a partir do segundo livro, e estava gostando bastante, mas eu não tinha a série completa, resolvi esperar ter todos os livros em mãos, e daí depois elas acabaram ficando encalhadas, mas eu quero terminar a série esse ano, então vou fazer a leitura de Dois Reinos Sombrios agora no mês de setembro, depois Cinco Destinos Sombrios no mês de outubro, e vou finalizar com o último livro no mês de novembro, e aí vai ser mais uma série completa. O Voo da Libélula, do Michel Bussy, publicado pela editora Arqueiro. Aqui a gente tem um suspense. Eu já tinha esse livro encalhado há bastante tempo na estante, e por isso eu coloquei ele no projeto 50 antes dos 50 e no Deu a Louca nos Encalhados 3, porque a gente vai comprando os lançamentos e acaba que uma série de livros vai encalhando na estante. Então a ideia do projeto é desencalhar esses livros mais antigos mesmo. E eu coloquei esse livro porque eu sempre ouvi muitos elogios e a premissa é muito interessante. Então nós temos um acidente de avião e todo mundo do avião morre e apenas um bebê consegue sobreviver. Acontece que nesse voo tinham 2 bebês. É uma história que se passa na década de 80 e o acesso aos exames genéticos não eram tão simples. Então o tribunal vai decidir a qual família esse bebê pertence. E são 2 famílias interessantes, porque uma é muito rica e a outra é muito pobre. Então a gente imagina ali como é que as coisas vão ser conduzidas. Enfim, 18 anos se passam. Um detetive foi contratado para ter certeza de quem que é esse bebê de fato, e 18 anos depois ele resolve acabar com a vida dele porque ele não chegou a uma solução. Até que ele está olhando a página do Jornal do Ocidente de 18 anos atrás e ele percebe que a solução estava ali na frente dele o tempo inteiro. Só que ele é assassinado. E aí então nós temos todos os desdobramentos até entender de fato quem que é esse bebê que sobreviveu a essa queda do avião. O autor tem um outro livro que eu tenho encalhado aqui na estante também, que é Ninféias Negras, e saiu ano passado um terceiro livro dele, que eu ainda não fiz a leitura. Também da editora Arqueiro, Nós Somos Inevitáveis, da Gayle Forman. Então aqui nós temos um personagem, o Aaron, ele é dono de um sebo. E a gente não sabe o que aconteceu, mas ele está longe da mãe e do irmão. Ele está nesse sebo, cuidando do sebo junto com o pai, e ele está completamente desiludido. Ele amava ler e até esse amor pelos livros acaba. E aí ele vê uma oportunidade de vender o sebo, porque parece que a cidadezinha ali também deixou de ler. Bom, acontece que um amigo dele, que é tetraplégico, um grupo de lenhadores que estão aposentados e uma musicista vão se juntar para mostrar para ele que as perdas são inevitáveis em alguns momentos. Mas não é isso que vai definir o nosso caminho. Estou imaginando que vai ser uma leitura bastante emocionante, com momentos muito emocionantes. Vai ser o meu primeiro contato com a autora, que parece que é especialista em deixar a gente com lágrimas nos olhos. Então, Nós Somos Inevitáveis também vai ser lido no mês de setembro. Deuses e Monstros, publicado pela editora Galera Record, é o terceiro livro de uma trilogia que começou com Pássaro e Serpente. Então nós vamos fazer essa leitura lá no Loucos por Leituras Conjuntas, finalizar essa trilogia, que começou de uma forma que eu amei muito. Eu gosto muito de Pássaro e Serpente, é um livro divertido, é um livro com um astral assim muito gostoso de acompanhar, apesar de falar de um tema aí complexo que é a caça às bruxas. O segundo livro, ele muda completamente de clima, então é um livro mais depressivo, mais sombrio, mais pesado, e eu não gostei tanto. De qualquer maneira, quero ler o terceiro livro, quero finalizar a trilogia e espero que a autora retome aqueles personagens que eu conheci e que eu aprendi a gostar no primeiro livro, que eram muito mais interessantes, muito mais divertidos. Enfim, tô curiosa para saber o que ela vai fazer, porque ele já começa assim num tom bastante sombrio. É uma leitura que começou essa semana, mas se você quiser ainda dá tempo. A gente geralmente deixa os finais de semana sem leitura. As metas são curtinhas, mais ou menos 30 páginas. Então se você tiver interesse, eu vou deixar as informações todas aqui no box de descrição. O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, publicado pela editora Trama, veio e já chegou assim
com altas vendas, apesar do preço. A editora publicou lá no Twitter que ele ficou nas listas de mais vendidos, inclusive da revista Veja. Então, os fãs fizeram a parte deles, né, que é comprar e agora é ler. E é um livro que tá com uma nota altíssima lá no Scooby, ele tá com 4.9 de nota. É uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, também começamos essa semana, se tiver interesse, as informações todas aqui embaixo. É um autor que eu adoro, já li alguns dos livros que chegaram ao Brasil, infelizmente alguns deles difíceis agora de serem encontrados. Eu espero sinceramente que a trama, depois desse movimento que os fãs fizeram para colocar O Caminho dos Reis na lista dos mais vendidos, acabe trazendo os outros livros também do autor. Eu sei que ela já comprou os direitos dos 2 próximos, se não me engano. E aqui é um livro que demorou anos para ser escrito. É um dos primeiros livros que começou a ser rascunhado pelo autor e que ele acabou liberando muito recentemente. Mas todo mundo que lê esse livro fala que ele é épico de fato. É no mínimo 5 estrelas favoritado. E vale lembrar que é um calhamaço, são 1.240 páginas, então é uma leitura que vai ocupar o mês de setembro e parte do mês de outubro. E como calhamaço é o meu nome do meio, também coloquei Fundação, mas opa! Aqui eu só coloquei o primeiro livro para ler no mês de setembro, o segundo livro vou ler no mês de outubro e o terceiro livro vou ler no mês de novembro, porque eu tenho essa edição ilustrada publicada pela Aleph e é uma edição que é linda, então por enquanto eu vou ler os 3 primeiros volumes. A Aleph já disse que não tem intenção de publicar os outros 4 também numa edição ilustrada, e aí eu vou ficar com aquelas edições diferentes, mas isso é um problema lá pra frente. É uma ficção científica clássica do Isaac Asimov, tem alguns outros livros dele que eu também coloquei no meu projeto 50 antes dos 50, inclusive esse também, e eu tô com boas expectativas. Saiu uma série recentemente, mas ela não tá com uma nota muito boa não. De qualquer maneira, primeiro vou fazer a leitura do primeiro volume. Eu sei que aqui a gente tem uma ficção científica, mas tem muito de política. O que nós temos aqui é uma galáxia com uma quantidade exorbitante de pessoas habitando vários planetas. Inclusive, eles nem se lembram qual que foi o planeta que deu origem à humanidade. E um pesquisador, ele percebe que essa galáxia, que essa humanidade, ela está prestes a entrar num processo ali de guerras, de extermínio. E ele resolve acumular todo o conhecimento humano no que ele chamou de afundação. Então é escolhido um planeta para que esse grupo de cientistas possam ali recolher todo o conhecimento da humanidade e a gente tem o desenvolvimento aqui de anos. O que eu já entendi é que não adianta eu me agarrar a nenhum personagem, porque há saltos temporais muito grandes entre as histórias. E o que a gente tem, então, é ficção científica misturado com política, que é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, foram esses os livros. Nós temos aqui autores nacionais, nós temos romance, ficção científica, fantasia, livros clássicos, livros contemporâneos. Acho que eu vou ficar satisfeita. Me diz aí, gostou das minhas escolhas? Já preparou sua lista de leituras do mês de setembro? Você gosta de preparar leituras ou gosta de se sentir livre, escolher, chegar na estante, pegar um livro e fazer a leitura dele? Bora conversar um pouquinho. Últimos recadinhos, vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você puder comprar esses livros ou qualquer coisa no site da Amazon, isso me dá uma comissão, me ajuda bastante. É um canal pequenininho, crescendo devagar, então qualquer ajuda, ela é sempre muito bem-vinda. Também vou deixar de sugestão alguns outros vídeos para que vocês assistam. Assistir esses vídeos, comentar, curtir, isso sempre ajuda muito. Diz para o YouTube que é um vídeo que é interessante, então qualquer forma de ajuda é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!